O amor de Cristo nos constrange. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, apóstolo Paulo aqui está falando desse constrangimento causado pelo amor de Cristo. A maneira como esse amor se personificou na cruz e ele ficou constrangido. Essa expressão significa pressão que exerce sobre um corpo, produzindo ação. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando que foi constrangido pelo amor de Cristo. Mais tarde ele vai mostrar o efeito desse constrangimento no mesmo versículo, onde ele diz: já que um morreu por todos, logo todos morreram. Em Gálatas 2:20, ele vai fazer uma descrição do que é esse constrangimento de um lado positivo, porque existe constrangimento do lado negativo. Aqui estamos vivendo um constrangimento do lado positivo. A descrição desse constrangimento traz para nós duas consequências. Primeiro, Cristo é o centro, como ele diz: já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Viver pela fé significa viver para Cristo. Estar no corpo é não viver para o corpo, mas viver para Cristo no corpo. E quando Cristo é o centro das nossas vidas, as nossas ações são guiadas por Ele de tal forma que a fé é vivida de fato. Viver pela fé traz o segundo real ponto: o ensino é real. Então temos aqui duas coisas. Primeiro, o amor de Cristo nos constrange. E aí o amor de Cristo nos constrange, vai fazer com que Cristo seja o centro de nossas vidas. Segundo lugar, o ensino vai ser real das Escrituras. Ou seja, o viver por meio das Escrituras passa a ser real. O perdão é real. O arrependimento é real. O evangelho é real. O evangelismo é real. A oração é real. O amor é real. Ou seja, dar lugar às Escrituras passa a ser uma realidade. Viver pela fé significa praticar as Escrituras. Não viver pela fé é negar as Escrituras. Mas podemos ver que esse acontecimento vem lá do verso 14 da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. O amor de Cristo nos constrange. Então Paulo foi constrangido de tal forma que ele não ficou satisfeito em viver mais para si. Foi algo tão forte, tão grande, que realmente impulsou a vida dele para uma ação totalmente dependente de Cristo. Então Cristo passou a ser o centro da sua vida. E as suas ações, as suas intenções e os seus desejos, que antes era para ele, agora foi mudado. Agora ele vivia para agradar a Cristo. Um elemento fundamental para esse propósito eram as Escrituras. E assim, pois, se alguém foi constrangido pelo amor de Cristo, ou seja, impactado pelo que Cristo fez por ele na cruz, essa pessoa vai viver pela fé. Se caso o que Cristo fez não causou impacto na minha vida, na sua vida, logo não viveremos pela fé, ou seja, não estamos vivendo pela fé. Viver pela fé tem essas duas implicações, trazida desse acontecimento que Cristo fez na cruz. Quando Cristo fez na cruz, a realidade do seu amor foi ali confirmado. Para Paulo, aquilo foi uma verdade. Não foi uma verdade, mas uma verdade tão pura e tão clara, que passou a nortear a sua vida.
de tal forma que, para Paulo, sempre a maior alegria era Cristo. Ele disse que servir a Cristo era mais do que qualquer coisa. Então entendemos que o constranger do amor de Cristo na vida de um homem ou na vida de uma mulher traz esses dois resultados. Cristo como centro. Cristo passa a ser a parte central e a parte acima de todas as partes. E essa parte, para ser servida, as Escrituras, passa a ser um elemento real. De tal forma que as promessas e os ensinos da mesma faz com que a pessoa descanse, se entregue e confie. Isso diz respeito ao constranger que Paulo está falando que aconteceu com ele. Não sei se aconteceu comigo, com você ou com todos. Só sei que a Bíblia diz que Paulo foi constrangido e o resultado desse constrangimento resulta num viver para Cristo. Quem foi constrangido pelo amor de Cristo vive para Cristo. Quem não foi constrangido pelo amor de Cristo ainda não vive para Cristo. Continua vivendo para si mesmo. Pois isso não aconteceu com Paulo. Para Paulo, o viver era Cristo. Que Deus nos abençoe. Porque Ele vive, posso crer.